Estamos de volta, Estamos de volta, então. A sequência de temporais que aconteceram em 2013 deixaram milhares de pessoas fora de casa na região metropolitana. Canoas e Esteio foram a Brasília buscar recursos no Ministério das Cidades. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas, Jussiane Gasparetto, e o engenheiro Maurício Rocha. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Secretária, como é que é o projeto, então, que vocês levaram ao Ministério das Cidades para buscar os recursos? O projeto, ele prevê 6 bacias no Arroio Guajuviras, bacia de reservação, e uma bacia maior de 40 hectares no Arroio Sapucaia. E esse projeto faz parte dos estudos, né, que foram feitos pela URGS desde o ano de 2006, que tinham esses estudos e que foram complementados depois no ano de 2010 e que serviram de base para que as nossas equipes da Prefeitura de Canoas de Esteio e do Governo do Estado pudessem fazer os projetos que estão hoje em andamento. Quanto o sistema de bacias deve custar e quanto tempo ele levaria para ficar pronto? Nós estamos fechando o cronograma de execução da obra ainda, tá? A gente está estimando já em 85 milhões a obra, isso envolvendo todos os custos, inclusive os custos de desapropriação dessas áreas. Essa verba seria federal? Verba do governo federal. PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, que é a única forma, de fato, que os municípios e o Estado têm hoje de garantir essas obras estruturais, que é a partir de recurso federal. Porque imagina 85 milhões se pegar de recurso próprio, é complicado. Engenheiro Maurício, quais áreas, então, da cidade seriam beneficiadas? Ou seja, o alagamento acabaria em que regiões? Certo. Em Canoas, nós acabaríamos com os alagamentos da Refap, né? Em Esteio, nós temos aqui aproximadamente 8 bairros, né, que deixariam de ser alagados. Esse projeto, ele prevê as bacias de contenção para uma chuva com um período de retorno aproximadamente de 25 anos. Ou seja, ela vai conter uma chuva para um período de retorno de 25 anos. Estatisticamente, por uma chuva máxima que pode acontecer em 25 anos. Agora, vocês ainda estão terminando o projeto, né? Mas qual é o prazo, assim, para isso tudo ficar pronto? A estimativa do governo? Nós pretendemos entregar para o governo federal o projeto até o final desse mês de junho. Né? A gente já está fazendo os ajustes solicitados pelo Ministério das Cidades. Já foi garantido o recurso para eles. O governo do Estado tem trabalhado junto com a gente, inclusive nessa parceria. E a gente pretende, a nossa expectativa é que as obras ocorram ainda neste ano. Certo. E o que está se tomando de medidas para esse inverno, né? A gente sabe que vem aí o El Niño e as chuvas devem aumentar. O que está se tomando quais são as medidas, né? Eu acho que é importante, isso o nosso prefeito Jairo tem nos dito, assim, no dia a dia, né? Que é importante que as prefeituras, elas cumpram o seu papel, inclusive da manutenção das redes, de microdrenagem. Isso é fundamental. Investir em manutenção periódica, investir na limpeza dos canais. A gente tem feito isso, tanto na Prefeitura de Canoas quanto em Esteio também, a gente tem notícias que está sendo feito, né? E os municípios estão executando obras já do PAC 1 e do PAC 2. Em Canoas, a gente tem aproximadamente 300 milhões de reais. 200 milhões de reais investidos ali em valas de drenagem, em casa de bombas. E em Esteio tem em torno de 50 milhões. Sim. Já uma obra em andamento de 19 milhões, né, que envolve diques e retirada de famílias de área de risco. O PAC 2 também de Esteio está em andamento. Então, a gente está, de fato, também já realizando obras que tendem a minimizar essa situação. Secretária e engenheiro, e com relação à questão das obras da BR-448, né, a gente não via esses alagamentos há um tempo atrás e agora a gente passou a ver. Elas têm alguma relação com essa série de enchentes? Muitos moradores reclamaram, né, disso, principalmente em Esteio. Nós sabemos que o DENIT está fazendo uma série de estudos, né, para verificar se a 448 tem relação ou não com esses alagamentos. Mas o fato é que ano passado aconteceram chuvas muito intensas, né? Falam em períodos de retorno de 50 ou 100 anos.
Então esse é um fato importante. Talvez sem a BR-448 esses alagamentos também pudessem acontecer. E com relação a esse plano de bacias, esse problema que acontece aqui na BR-116, na estação São Luís, dela alagar completamente, como na chuva que a gente registrou aí há cerca de 3 semanas, ele seria resolvido? Sim, a gente tem a expectativa de que com essas bacias a gente resolver o problema dos alagamentos da 116, do Parque de Exposições também de Esteio, né? Da Refap em Canoas e do município de Esteio. E o que mudou nesses 2 anos para cá? Porque pela primeira vez que a gente registrou aí uma sequência intensa de cheias, né? Com chuvas que não causavam tantos estragos, agora a gente começa a ver, por exemplo, a BR-116 alagada e outros alagamentos que tiram moradores das suas casas. Isso vai acontecer pelo menos até essas obras ficarem prontas. Por que está acontecendo tantas cheias na região? As cidades, tanto Esteio, Canoas, como em qualquer grande cidade, ela está cada vez mais impermeabilizada, né? A gente tem cada vez mais pavimentação, então o solo fica cada vez menos permeável, né? Isso contribui para o aumento de evasão do arroio Sapucaia, do arroio Guajuíra. Os lixos jogados na rua, nos arroios também, né? O lixo entope as bocas de lobo, as redes de microdrenagem, isso contribui também para os alagamentos pontuais dentro das cidades, né? E o que o poder público tem que fazer é achar a solução. Esse é o nosso... né? Essa é a nossa expectativa de estar achando solução, esse é o nosso dever, inclusive, né? Então, nós estamos, por exemplo, em relação à BR-448, para complementar, não há hoje, nos estudos, que inclusive o DENIT fez em 2011, não aponta que ela daria hoje esse problema. Mas, de qualquer forma, o governo do estado está encaminhando estudos complementares, tá? Para que, de fato, consiga, inclusive, utilizar a 448 para ser um dique. Sim. Né, na parte que precisa. E a outra questão que envolve também os projetos, né, que a gente tem que estar sempre buscando melhoria, inclusive assim, as cidades estão crescendo, então a gente discutiu inclusive essa semana na Metroplan, ali no governo do estado, da exigência de que os municípios, quando aprovam novos empreendimentos, isso a gente já tem feito em Canoas nos últimos anos, tá, que a reservação de água seja feita no próprio empreendimento. Então, se o empreendimento está impermeabilizando, que ela reserve água dessa impermeabilização. Então, a gente vai trabalhar isso, inclusive, com os outros municípios aqui do entorno. Quero agradecer, então, a secretária Josiane Gasparetto, secretária de Desenvolvimento Urbano de Canoas, e também ao engenheiro da Prefeitura, Maurício da Rocha. Obrigado. Iraci Portolão. Obrigado.